operações com polinômios, né? Lembrando que, primeiramente, nós vamos trabalhar com adição e subtração, porque a gente tem regras diferentes, operações diferentes, regras diferentes. Então, primeiramente, adição e subtração, que para as duas valem a mesma regra. Aquele com, aquele a... não, matemática não existe uma regra para tudo. Então, polinômios é a mesma coisa. Então, primeiro a gente vai trabalhar com adição e subtração. Aqui, a gente parte de termos semelhantes, certo? E agrupamento, por isso que é adição e subtração. Porque quando eu estou falando em adição e subtração, estou falando em agrupamento. Então, primeiro exemplo aí. Uma fábrica de roupas F vende seus produtos em 5 locais diferentes. No ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Aí nós abreviamos usando P. P1, 2, 3, 5. Esses pontos estão separados entre si por distâncias em quilômetros, medidas em linha reta, indicadas na figura abaixo. Ou seja, você não vai de carro, você vai de helicóptero. Então, o que nós temos aqui? Ó, a fábrica de roupas F, né? Então, ela tem 5 pontos de distribuição, de venda. Então, aqui nós temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. E as distâncias em linha reta estão em quilômetros. Então, a distância da fábrica até o ponto 1 é de x mais 8. A distância do ponto 1 até o ponto 2 é de x menos 3 quilômetros. A distância do ponto 2 até o ponto 3 é de x menos 2 quilômetros. A distância do ponto 3 até o ponto 4 é de x mais 4 quilômetros. E a distância do ponto 4 até o ponto 5 é de x quilômetros. Então, aqui, ó, podemos escrever o polinômio que expressa a distância desde a fábrica F até o ponto de vendas P5, passando por todos os pontos intermediários da seguinte maneira. Então, aí nós temos, ó, a primeira distância da fábrica até o ponto 1, x mais 8. A segunda distância, do ponto 1 até o ponto 2, x menos 3, depois x menos 2, depois x mais 4 e, por último, x. Então, se eu quero um polinômio que expressa a distância da fábrica f.5, ou seja, eu vou juntar todas essas distâncias, ou seja, eu vou adicionar. E lembrando que, ó, se você for olhar aqui, quando a gente vai analisar dados, a gente não vai olhar desenhos. Ah, mas a distância na linha parece não. Isso não interessa, né? O que me interessa basicamente são as informações, só se pedir para eu analisar a imagem, que não é o caso aqui. Então, uma que eu quero agrupar nas aulas passadas. Então, termos semelhantes, aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, eu só posso agrupar os iguais. Se eu tenho 2 bananas mais 3 bananas, eu tenho 5 bananas. Se eu tenho 5 bananas como 3 bananas, eu fico com 2 bananas. Né? Então, eu só posso agrupar, tanto faz adição ou subtração, com os iguais. Se eu tenho 5 laranjas, eu como 3 maçãs, eu continuo tendo 5 laranjas e continuo tendo comido 3 maçãs. Então, como eles são diferentes, eu não posso falar que eu tenho 5 laranjas, comi 3 maçãs e fiquei com 2 uvas. Isso não existe. Né? Então, eu só posso agrupar os iguais. Então, aqui, ó, eu tenho x, mais x, mais x, mais x, mais x. Então, eu vou ter aqui 5 vezes a variável x.
Então, aqui, a parte literal delas é igualzinho. Todos eles têm a parte literal x. E aqui nós temos o 8. Ah, mas os números têm a parte literal igual? Sim, em não ter. Né? Então, eles só são valores numéricos. Então, aqui eu tenho 8, menos 3, menos 2, mais 4. Então, eu vou ter 8 menos 3 menos 2 mais 4, eu vou ter 7. Então, a minha expressão, meu polinômio que expressa essa distância é de 5x mais 7. Aí você falar, por exemplo, a x vale 8. É só substituir. 5 vezes 8, 40, mais 7, 47. Ah, x vale 5. 5 vezes 5, 25, mais 7, 32. Então, essa distância aí varia em função de x. Ou seja, varia, variável. Então, para cada valor que se assume para a variável, uma resposta diferente. Okay? Exercícios, que eu sei que vocês adoram. Questão 1, efetue. X mais 2, mais 3x menos 1. A gente colocou essa imagem que você não precisa fazer, mas é só para visualizar. Então, aqui, ó, eu tenho 5x mais 2, mais 3x menos 1. Isso aqui é só para mostrar que eu só posso somar, eu só posso adicionar os meus iguais. Então, se eu tenho 5x mais 3x, eu vou ter 8x. 2 mais menos 1, ou diretamente 2 menos 1, 1. Eu não preciso fazer essa montagem, eu posso fazer aqui direto, ó. Só que eu tenho que lembrar que eu só posso juntar, eu só posso agrupar x com x. 2 com menos 1. Aqui, ó, minha parte literal é x, minha parte literal é x, eu posso agrupar. Então, x, eu posso agrupar com x. Tanto que a variável não muda, a parte literal não se mexe, ela não se altera, nem na adição, nem na subtração. Se eu tenho 5x mais 3x, eu vou ter 8x. Se eu tenho 5 bolinhas mais 3 bolinhas, eu vou ter 8 bolinhas. Se eu tenho 5 melancias mais 3 melancias, eu vou ter 8 melancias. Então, aqui, ó, essa parte literal, ela permanece inalterada. Por isso que os termos têm que ser semelhantes, porque eu só vou trabalhar com os coeficientes. Aqui eu tenho 5 mais 3. O cálculo que eu vou fazer aqui é esse. 2 menos 1. Então, como eu já mostrei que é facinho, a letra B vocês respondem. Abram os microfones e respondam. Então, 2x mais 3 menos 7x mais 4. Isso vai ser igual a quanto? E não precisa nem escrever no caderno. Pode fazer de cabeça. E Menos 5x mais 4. quase, Amanda. Ó, o 2x com menos x, menos 7x foi certinho, ó. 2 menos 7 menos 5. Só que sobraram aqui o 3 e o 4. Menos 5x mais 7. Então, ó, menos 5x mais 7. Você não pode fazer absolutamente nada que esteja fora das regras em matemática. Ou seja, nada aparece, nada desaparece do acaso. Então, você tem que fazer os cálculos possíveis. Porque se eu colocasse, como você falou, menos 5x mais 4, eu estaria sempre sumindo com esse 3. Né? Então, só descartaria esse 3, não pode fazer isso. A próxima aí, letra C. 5x elevado ao quadrado, 5 que multiplica x elevado ao quadrado, menos 7 que multiplica x mais 10.
menos 3 que multiplica x ao quadrado, menos 5x, menos 8. Isso aí vai ser igual a quanto? E 2 elevado ao quadrado menos... Não, pera. Espero. Aqui está certinho, o início é certinho. 5x elevado ao quadrado menos 3x elevado ao quadrado, a mesma parte literal, o x elevado ao quadrado. 5 menos 3, 2. A continuação. Menos 12x Menos 2x, correto? mais 2. Mais 2. Então, aqui, ó, eu tenho 5x elevado ao quadrado menos 3x elevado ao quadrado. 5 menos 3, 2. Menos 7x menos 5x. Os dois são negativos, eu tenho uma soma, então eu vou agrupá-los. Então, eu vou ter, eu devo 7, devo 5, então eu devo 12. E para terminar, 10 menos 8, 2. Lembrando que a parte literal, ela se mantém, ó. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. X, resultado x. Letra D. 12 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 3x menos 5. Mais x elevado ao quadrado, mais 7x, mais 9. Quanto é que vai ficar isso aí? Lembrando que a montagem é só para a gente visualizar melhor, não precisa ser feita. 13x elevado ao quadrado mais Certo? 9x, 9 não, 10x 10x mais 4. 13 que multiplica x elevado ao quadrado, por que 13? O coeficiente de x ao quadrado aqui é 12. O coeficiente de x ao quadrado aqui que não está escrito é 1. Então, 12 mais 1, 13. X elevado ao quadrado. 3 mais 7, 10. X. E 9 menos 5, 4. Então, 13 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 10x, mais 4. Letra E. 8x mais 12, mais 2x mais 5. 10x mais 17. 10x mais 17. 8 mais 2, 10. 10 o quê? X continua x. 12 mais 5, 17. Letra F. 3 que multiplica x elevado ao quadrado menos 8x mais 8x elevado ao quadrado mais 10x. 11x elevado ao quadrado mais 2x. 11x elevado ao quadrado mais 2x. 3 mais 8, 8, desculpa, menos 8 mais 10. Ou, para facilitar o raciocínio, mais 10 menos 8. É 10 menos 8. Letra G. 4 que multiplica x elevado ao quadrado,
menos 5x mais 11, mais 3 que multiplica x elevado ao quadrado, menos 15. E quanto é que fica isso aí? 7x elevado ao quadrado, menos 5x, menos 3. Quase, Amanda. 15 menos 11. Menos 4. Menos 4. Então, aqui, o 5x, o menos 5x, não tem com quem agrupar. Se não tem com quem agrupar, você não agrupa, não faz nada, só conserva. E lembrando que essa ordem aqui, que eu tenho a variável ao quadrado, a variável e o numeral que não tem variável, é mais fácil a gente começar a acostumar a usar assim para quando a gente for trabalhar com a equação lá para frente. Essa sequência. Então, eu ordeno o meu polinômio pelo grau de cada monômio. Então, aqui é grau 2, grau 1 e grau 0. Né? Então, eu vou sempre do maior grau para o menor. Então, ó, x ao quadrado, eu vou juntar com x ao quadrado. 4 mais 3. X não tem com quem agrupar. Então, menos 5x. E 11 menos 15, menos 4. Letra H. Y ao quadrado, menos 3, que multiplica y, menos 9. Mais 2y ao quadrado, mais y, menos 1. Lembrando que esse aqui não vai sempre vir organizadinho, assim, bonitinho. Vocês, geralmente, vão ter que organizar isso daí. E quando é que fica isso, então? 3x elevado ao quadrado, menos 2. 2x não, 2y. Uhum. 3y elevado ao quadrado, menos 2y, mais, ou menos 10. Então, ó, se eu não tenho o coeficiente escrito, ele vale 1. Então, eu tenho uma maçã mais duas maçãs, 3 maçãs, certo? 1y ao quadrado mais 2y ao quadrado, 3y ao quadrado. Menos 3y mais y, menos 3 mais 1. 3 negativo, 1 positivo. Eu tenho mais negativos do que positivo, então meu resultado vai ser negativo em 2. Menos 9 menos 1, isso é uma adição, você vai agrupar. Você deve 9, deve 1, então você deve 10, menos 10. Então, essa primeira parte ficou bem tranquila de resolver? Ficou alguma dúvida? Não, Posso continuar? pode. Então, vamos lá. Ó. Questão 2. Efetue eliminando os parênteses. É quase a mesma coisa. Só que antes de resolver, tem um pequeno detalhezinho. Então, aqui, por exemplo, ó, o que nós temos? Eu tenho 5x ao quadrado mais menos 2x elevado ao quadrado. Então, são termos semelhantes? Sim, x ao quadrado, x ao quadrado. Posso agrupar? Posso. Então, sempre que eu tiver dois sinais consecutivos, lembrando que esse parêntese aqui, do menos 2x elevado ao quadrado, serve para isso, separar dois sinais consecutivos. Que o parêntese ele tem várias utilidades. Prioridade no cálculo, separar sinais, indicar qual é a base. Então, depende do problema que você tem. No caso aqui, esse parênteses do menos 2 que multiplica x elevado ao quadrado, ele está para separar esses dois sinais aqui, o mais do menos. E esse parênteses aqui do 5x ao quadrado está para enfeitar. Só porque ele mandou eliminar parênteses, então colocou no primeiro também. Então, esse primeiro parênteses aqui
Não serve para absolutamente nada. Só está de enfeite aí. Então, ó, se eu tenho dois sinais seguidos, é a primeira coisa que eu tenho que resolver, né? Esse positivo e negativo. Aí vale a regra de sinal da multiplicação. Se os dois são iguais, tanto faz os dois positivos ou os dois negativos. O resultado é positivo. Se os dois são diferentes, tanto faz quem apareça primeiro, positivo e negativo, ou negativo e positivo, o resultado vai ser negativo. Então, como aqui eu tenho positivo e negativo, o meu resultado vai ser negativo. Então, eu vou ter 5 que multiplica x elevado ao quadrado, mais e menos, menos. Mais que multiplica menos, menos. 2x elevado ao quadrado. Parte literal igualzinha, x ao quadrado, basta eu fazer o cálculozinho de subtração. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 5 balinhas menos 2 balinhas, 3 balinhas. 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado, 3x ao quadrado. Certo? Agora aí, ó. 4x mais 7x. Então, a primeira pergunta, esses parênteses servem para quê? Uma resposta? Esses parênteses servem para quê? Eu vou dar opções. Não servem para nada, não servem para coisa nenhuma, serve para perder tempo digitando, serve para ocupar espaço. Qual das opções é a melhor? Todas as alternativas anteriores. Exatamente, eles não servem para nada, certo? Então, aqui no exemplo, esse segundo parênteses aqui, ele é obrigatório, porque eu tenho mais, menos, separar mais. Não tenho isso aqui, porque o 4x é positivo, o 7x é positivo, não precisa vir escrito o sinal de mais, então eu vou ter 4x mais 7x. 4 bolinhas mais 3, 4 bolinhas mais 7 bolinhas, 11 bolinhas. 4x mais 7x, 11x. Letra B. 5x mais menos 8x. Aí cai na regra do exemplo. Ó. Eu tenho positivo e negativo. Negativo. 5 menos 8, que é o meu cálculo, menos 3. A letra C é igualzinha à letra A. 10y mais 3y, 13y. A letra D é igualzinha à letra B. Positivo e negativo. Negativo. 8 menos 10, menos 2. Agora eu pergunto, na letra E, esse primeiro parênteses aí é obrigatório ou não? O parênteses do menos 2 que multiplica x elevado ao quadrado. Não. Não. E no segundo parênteses, qual é o problema aí? O 2? O 2. O 2 ele está sobrescrito. Ele tem que ser o quê? Lá em cima, ele está sub, tem que ser sobre. Certo? Então, aqui, menos 2x elevado ao quadrado mais 15x elevado ao quadrado. Menos 2 mais 15. Menos 2 mais 15, 13. Letra F. O parênteses é necessário ou não? Professor, Sim. Ah, na letra E, no primeiro parêntese, ele é necessário, não? Porque sem não. ele, o resultado seria diferente. Não. Ele serve para separar sinais. Por exemplo, se eu tivesse aqui menos 2x entre parênteses elevado ao quadrado, ele serviria para alguma coisa. Se o quadrado estivesse fora do parênteses, ele estaria me indicando que minha base seria negativa. Mas dessa forma como ele está aqui,
ele não serve para nada. Porque o primeiro termo aqui é negativo, menos 2x elevado ao quadrado, não tem o que fazer. É igual na letra F, ó. Também não faz diferença o primeiro parênteses. Então, a minha pergunta, ela foi dúbia. Se eu perguntar na letra F, o parênteses é obrigatório, é necessário ou não? Depende. Se eu estiver perguntando do primeiro termo, não. Se eu estiver perguntando do segundo termo, sim. Então, você tem que responder de acordo com a pergunta. Certo? Se eu pergunto na letra F, os parênteses são necessários ou não? O que você vai me responder? O segundo é. O segundo é. O primeiro não. Então, ou seja, você tem que me dar uma resposta com clareza. Se eu perguntar na letra F, o parênteses é necessário, e você falar sim, a sua resposta está errada. Se eu considerar o primeiro termo, não é. Certo? Então, na letra F, os parênteses são necessários? No segundo termo, sim. No primeiro, não. Então, eu vou ter menos 3x elevado ao quadrado, mais e menos, jogo de sinal, menos 4x elevado ao quadrado. Menos 3 menos 4, agrupa-se. Ah, mas é uma subtração. Já falamos sobre isso 500 vezes. Se eu tenho 3 negativos, 4 negativos, eu vou somar, eu vou agrupar. Menos 7, que multiplica x elevado ao quadrado. Letra G. 12y mais menos y. O parênteses é necessário? Sim. O segundo é. Sim. O segundo, sim. Então, eu vou ter mais e menos. Menos. Então, eu tenho 12y menos 1y. Lembrando que o coeficiente, sempre que ele não está escrito, ele vale 1. Então, o meu cálculo aqui é 12 menos 1. A variável era y, continua y do mesmo jeito. Letra H. 5a elevado ao cubo mais menos 10a elevado ao cubo. Jogo de sinal. Então, eu vou ter 5a elevado ao cubo menos 10. Meu cálculo, 5 menos 10. 5 menos 10, menos 5a elevado ao cubo. Essa parte aqui também ficou tranquila? Sim. Não, ou mais ou menos? Quem cala consente? Então, vamos para a próxima. Pra mim ficou claro, professor. Ficou? Então, ótimo. Então, agora vamos para a próxima aqui, ó. Efetue 3x ao quadrado mais 9x menos 5, mais 2x elevado ao quadrado, menos 8x menos 3. Vai ficar quanto? Cinco, seis. Professor, Ah, mas tipo, quando tá assim com os parênteses, é necessário reescrever ele sem os parênteses? essa é uma boa pergunta. Daqui a pouquinho eu te respondo. Tá. Por enquanto, só faço os cálculos. Mas a sua pergunta é boa. Vai ficar quanto? 5x ao quadrado mais x menos 8.
5x ao quadrado mais x menos 8. Então, aqui, ó, a seta só foi para vocês visualizarem melhor, ó. Nós temos 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 9x menos 8x, menos 5 mais 3. Aqui nós só agrupamos, nós só escrevemos lado a lado os termos semelhantes, antes de agrupar. Se você fez direto, não tem problema nenhum. Lembrando que a aula é para poder visualizar melhor. Vamos lá, dando sequência. Ó, 7x elevado ao cubo mais 12x ao quadrado, menos 4x mais 3, mais menos 5x ao quadrado, mais 7x menos 4. Como é que vai ficar essa coisa aí? 7x elevado ao cubo, Sim, mais 7 elevado ao quadrado, sim. menos 1. Então, aqui, ó, 7x elevado ao cubo, a parte literal x elevado ao cubo, eu não tenho termo semelhante. Por isso que eu não escrevi ninguém aqui, é o próximo. 12x ao quadrado menos 5x ao quadrado, menos 4x, mais 7x, mais 3, menos 4. Agrupando os termos semelhantes, nós teremos 7x elevado ao cubo, que não teve com quem agrupar, mais 7x ao quadrado, 12 menos 5, mais 3x, menos 4 mais 7, menos 1, 3 menos 4. E agora? Como é que vai ficar esse resultado? X elevado ao quadrado, menos 2x elevado ao cubo, mais 3x, menos 3. X elevado ao quadrado, menos 2x elevado ao cubo, mais 3x, menos 3. Então, lembrando que a resposta que foi dada está corretíssima, está corretíssima. Só que só criar o hábito. Como eu tenho aqui um monômio de grau 3 e aqui eu tenho um monômio de grau 2, na hora de escrever eu procuro colocar em ordem decrescente, sempre do grau maior para o grau menor. Mas, relembrando que a sua resposta está muito correta, certo? Não é porque você falou x ao quadrado primeiro que vai estar errado. Isso aqui é mais para frente que a gente vai ter que habituar a usar. Como a gente vai ter que habituar a usar, então é melhor começar logo de agora. Agora, 3x ao quadrado menos 11x, mais menos 7 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 12x mais 9. Como é que vai ficar isso aí? 40 já? E Menos 4x elevado ao quadrado, mais 1x, mais 9. assim, ó, esse mais 9 não tem com quem eu agrupar. Então, ele só conserva. E aqui, ó, você falou mais 1x, está correto? Também tá. Não precisa, mas está corretinho.
Agora vem aquela pergunta que foi feita. Ao eliminar os parênteses precedido pelo sinal de menos, devemos trocar, ou seja, a propriedade distributiva, em todos os sinais dentro desses, por seus opostos. Então, questão 4. Efetue eliminando os parênteses. Então, eu tenho 5x elevado ao quadrado, menos 2x mais 3. Aqui, ó, eu tenho menos. Ou seja, eu vou ter que subtrair todos os elementos desse segundo parênteses. Então, antes de resolver, antes de agrupar, antes de fazer cálculos, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva usando esse menos aqui fora. Então, eu vou ter, ó, 5x ao quadrado, menos 2x, mais 3. Ó, aqui o 3x ao quadrado, ele é positivo. O sinal de mais não precisa vir aqui. Né? Então, se não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Então, eu vou ter negativo e positivo, negativo. Negativo que multiplica negativo, positivo. E negativo que multiplica positivo, também negativo. Ou seja, ó, eu vou ter que trocar todos os sinais de dentro desses parênteses por seus opostos. Então, é outra maneira de enxergar, os opostos. O 3 é positivo, vai ficar negativo. O 7 é negativo, vai ficar positivo. O 5 é positivo, vai ficar negativo. Então, eu posso usar qualquer um desses dois raciocínios. Ou inverter o sinal, usando os opostos, ou a propriedade distributiva, dá no mesmo. Então, aqui ó, eu vou ter 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Eu vou ter menos 2x mais 7x. E eu vou ter 3 menos 5. 5 menos 3, 2. Menos 2 mais 7, 5. 3 menos 5, menos 2. X ao quadrado e x. Agora, eu não preciso escrever, eu só preciso entender que, como aqui é menos, eu vou ter que inverter os sinais aqui dentro, ó. Então, o 10 é positivo, vai ficar negativo. O 2 é positivo, vai ficar negativo. E o 7 é negativo, vai ficar positivo. Então, aí, quanto que daria esse resultado? Vamos para a gente poder terminar, está quase na hora. Vamos, turminha. Ó, para facilitar. Oi. Respostas? 2x elevado ao quadrado mais 7x menos 3. 2x elevado ao quadrado mais 7x menos 3. Letra C. 3, menos 3 que multiplica x elevado ao quadrado, menos x mais 3. Menos, ó, menos
fora do parênteses, antes. 4x elevado ao quadrado, mais 2x, mais 1. Então, se eu tenho menos aqui antes, eu vou ter que inverter todos os sinais dentro do parênteses. Então, eu vou ter menos 4x ao quadrado, menos 2x, menos 1. Então, qual vai ser o resultado? Menos 7x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Menos 7x ao quadrado, menos 3x, mais 2. E para a gente terminar por hoje, 7x ao quadrado menos 15x, menos 3x ao quadrado, mais 3x, menos 9. Lembrando que como aqui é menos antes do parênteses, e esse primeiro parênteses aqui não serve para nada, nós temos que inverter todos os sinais dentro do segundo parênteses, ou aplicar a propriedade distributiva, que é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Então, nós teremos, qual o resultado aí? 10x elevado a 2, menos 12x, menos 9. 10x elevado ao quadrado, menos 18x mais 9.